Boa noite, amados, graça e paz. Aleluia. Não chegou a hora de dormir ainda não, hein? Meus queridos, você pode abrir a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29. O pastor falou da pizza aqui, eu perguntei para Mateus, que sabor, Mateus, era a pizza? Pastor é português, mas no sabor não dá para falar não, que a gente não sentiu nada. Foi isso, não foi? Mas estava gostosa. Pela fé, né, Mateus? Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, amém? Quem gosta de pizza aí? Aleluia, que bênção, hein, irmãos? Quem gosta de fazer caminhada e corrida? Eu fui uma vez na academia e tinha um homem que ficava malhando nos aparelhos e falava assim: sai lasanha, sai churrasco, sai pizza. E eu achei bem interessante, né, aquele negócio que a malhação ficou divertida, né? O homem ficava gritando aquelas coisas que nos faz bem nutridos, né? Traz um peso para a nossa vida, não é verdade? E o jeito que ele falava era muito engraçado. Pai Santo, obrigado por essa noite, obrigado por podermos reunirmos aqui no Teu nome. Louvado seja o nome do Senhor, obrigado por o Senhor trazer cada um aqui em segurança. E obrigado porque o Senhor tem colocado em nosso coração o desejo de buscá-lo a cada dia mais. O Senhor é tudo para nós. Queremos Te dar a honra e a glória de tudo aquilo que venhamos conhecer, tudo aquilo que venhamos experimentar em Tua presença. Entrego, Pai, a vida de cada um que está aqui, o coração, para que eles possam estar abertos para o falar do Senhor, em cada intimidade, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor tenha liberdade de agir em nosso meio. Amém, amém. Romanos capítulo 8, versículo 29, eu não sei se é o meu óculos ou que a letra está pequena, mas a Bíblia diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Então a palavra de Deus fala assim, que Deus predestinou. Deus, Ele falou num destino anteriormente sobre cada vida de cada um de nós. E Ele falou aqui que existe um modelo, existe um padrão, existe um propósito e um projeto de Deus, que é fazer com que cada um dos seus filhos torne-se a imagem de Jesus Cristo. Glória a Deus. E aqui ele fala para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que Deus está dizendo para nós através dessa palavra? Que a nossa vida é um projeto de Deus. Deus tem um plano para cada um de nós. E nesse plano tão maravilhoso, tão grande, Ele vai fazer a gente igual Jesus. Para que Jesus fosse o primeiro filho. E nós, a partir de Jesus, todos os outros que viessem sendo modelados à imagem de Jesus, viessem a ser filhos também. Você crê nisso? Se você crê nisso, isso muda tudo na nossa vida. Nós vivemos num mundo cheio de dúvidas. As dúvidas são tão grandes e gritantes que ela não vai somente até onde as pessoas não sabem qual profissão escolher, qual idioma escolher para estudar, qual casa e lugar que eu quero morar, qual tipo de pessoa que eu quero me casar. As dúvidas vão mais além do que isto. As dúvidas do mundo estão relacionadas à sua própria identidade. Em outras palavras, as pessoas não sabem quem são. Elas imaginam que são, mas elas não sabem quem são realmente. E é sobre esta questão que eu quero compartilhar com você essa noite. Sobre a identidade de um cristão. Não é só o mundo que sofre com dúvidas ou com crise de identidade. Existem vários e vários cristãos que eles agem como se não soubessem quem eles eram, quem eles são. Existem várias pessoas que já ouviram as coisas de Deus, já experimentaram coisas de Deus,
mas eles se comportam, eles se posicionam, a postura da vida deles, o caminhar deles, parece que eles não sabem quem eles realmente são. E por causa disso, muitos e muitos cristãos, eles interrompem o seu crescimento espiritual em conhecer a Deus. Devido a isso, muitos e muitos cristãos, eles anulam o chamado de Deus para suas vidas. Eles não cumprem o propósito pelo qual Deus os chamou. Você conhece alguém assim? Isso tudo é devido ao afastamento do homem de Deus, da mulher que deixou a Deus, do homem que deixou a Deus, da pessoa que parou de caminhar com Deus e começou a se encantar com as coisas deste mundo que brilham, mas na verdade elas estão para ofuscar a influência de Deus na vida de cada um. Um reverendo chamado Richard C. Halverson, ele era conselheiro do Senado dos Estados Unidos, ele era capelão. Ele disse o seguinte, que a igreja ela começou um declínio quando ela começou a perder a sua identidade. No princípio, no início de todas as coisas, eram homens e mulheres que eles eram tão conectados com Cristo vivo, que eles viviam na fé do Senhor Jesus Cristo. Eles tinham colocado Jesus no centro das suas vidas. Poderíamos dizer que a vida deles era uma vida cristocêntrica. Cristo Jesus no centro da sua vida. Aí ele comenta que a partir do momento que o cristianismo chegou na Grécia, ele se tornou uma filosofia. As pessoas começaram a buscar conhecimento no lugar do relacionamento com Deus. E aí a gente vê alguns traços nas epístolas de João, de Paulo, combatendo uma heresia na época que estava na igreja, chamado gnosticismo, que você era salvo pelo conhecimento e não por Jesus Cristo. O evangelho chegou em Roma, e os cristãos em Roma transformaram um relacionamento com Deus em uma instituição. Virou uma instituição em Roma. A igreja começou a misturar com o Estado, a começar a governar como a gente já conhece bem a história. A igreja o cristianismo chegou na Europa e tornou-se uma cultura, e afastando-se das coisas primordiais de Deus. E ele fala, e quando chega na América, o cristianismo tornou-se um negócio. E por incrível que pareça, a maneira do povo de Deus crer atualmente, ela está envolvida nessas 4 coisas: na filosofia, na instituição, na cultura e no negócio. Mas tudo isso faz com que o homem e a mulher de Deus afaste do primórdio, do principal que é Deus e dos seus princípios. Basicamente, hoje vivemos um cristianismo mesclado, misturado, uma miscelânea de ideias, de conceitos que fogem da palavra de Deus. Por isso que há tanta confusão, por isso que há tanta crise de identidade, até mesmo de crentes, de cristãos, porque eles não começaram a entender que é só a verdade de Deus que pode libertar. Os gregos, eles procuravam conhecimento, os judeus queriam sinal. E às vezes nós precisamos de confirmações exteriores para darmos decisões ou tomarmos decisões em direção àquilo que Deus tem para nós. E eu quero dizer para você, qual desses argumentos aqui, filosofia, instituição, cultura, negócio, que você tem construído a sua identidade? Qual dessas 3 posições aqui tem falado mais alto na sua vida
mais alto do que a própria palavra de Deus. Está na hora de mudarmos os nossos conceitos, porque nós vivemos algumas fases da nossa vida. A nossa identidade vai sendo construída pelaquilo que as pessoas vão dizer para nós. Começa na nossa própria casa. Muitas pessoas, elas são afetadas na sua maneira de acreditar. Muitas pessoas, elas são colecionadoras de medos que impedem elas de realizar alguma coisa, devido à convivência no seu lar, porque talvez no seu lar não foi um lar que foi cultivado a palavra de Deus, o relacionamento com Deus. Muitas pessoas, elas vivem pela opinião dos outros, pelas modas, pelas coisas que estão se oferecendo. Eu particularmente, eu não consigo acompanhar tantas inovações. Esses dias eu tive que pesquisar o que era selfie, o que era essas coisas que vai surgindo, cada palavra nova que vai surgindo, a live, é não sei o quê, porque vai mudando tanto e as pessoas vão entrando tudo nisso, e às vezes a gente fala, nossa, eu estou perdido. Eu conversei com uma pessoa, não entendi nada que ela disse, porque as coisas vão mudando. Agora a onda é essa, a moda é essa, a coisa é essa, e as pessoas vão buscando várias coisas, e tudo aquilo são coisas superficiais que não vai acrescentar em nada. É como se fosse uma cebola, você vai tirando aquelas cascas, até chegar no nada, acabou. Não tem caroço, não tem miolo, não tem nada, não tem recheio. E o interessante é que depois que você se cansa da opinião dos outros, você quer viver numa pós-modernidade onde você cria seu próprio mundo, onde você cria aquilo que você acredita, onde você quer ter a sua própria autonomia, a sua própria independência. E muitos querem ser independentes até de Deus. E as pessoas começam a construir sua vida, e o mundo apoia. O mundo diz, o seu jeito é o seu jeito. Não existe mais absolutos, tudo é relativo. Se você pensa dessa maneira, tudo certo. Se você faz desse jeito, ok. Mas a palavra de Deus diz que não é assim. E as pessoas vão construindo isso na sua vida, e vai cada dia mais afastando, porque hoje tudo parece que o Deus do mundo é o próprio homem. E a gente aprende várias coisas em vários lugares. Nós aprendemos que até o homem é um animal racional, não é verdade? E a Bíblia diz que os animais foram criados no 5º dia, e o homem no 6º. Tem gente vivendo no 5º dia. A Bíblia nunca disse para nós que nós somos animais. Ela já falou que nós fomos criados, somos criaturas. Mas o que ela diz para nós é uma outra realidade. Os bichinhos foi feito. Nada contra bichinho. Gosto de animais. Mas eu não sou um animal. Eu fui criado à imagem de Deus. Então várias e várias coisas foram colocadas na nossa mente que faz com que distanciamos da nossa identidade em Deus. Isso é tão interessante que as pessoas confundem quem elas são, até mesmo com o que elas fazem. Quem é você? Eu sou pastor. Não sou pastor. Eu estou pastor. Porque pode ser que um dia eu deixe de ser pastor, mas eu nunca vou deixar de ser um filho de Deus. Eu sou um operário, um advogado, eu sou um médico, Você não é isso, você está fazendo isso. E eu quero que você preste atenção. Nós vamos passar um vídeo aqui. Esse vídeo é de um filme chamado Mais que Vencedores, filme cristão. Preste bem atenção na cena, talvez você já passou por isso. Gostaria que apagasse as luzes. Se eu perguntar quem você é, qual é a primeira coisa que você pensa? Eu sou um treinador de basquete. E se você perder isso? Eu também sou professor de história. Tá bom. Se tirar isso, quem é você? Bom, eu sou um marido e um pai. Se Deus quiser, isso nunca vai mudar. Mas se mudar, quem é você? Eu não entendi muito bem esse jogo. Não é um jogo. Quem é você?
Eu sou um homem branco e americano. Isso não muda. Mais alguma coisa? Bom, eu sou cristão. E o que significa? Significa que eu sigo Jesus. E qual é a importância disso? É muito importante. Interessante. Porque está no final da sua lista. Não, peraí. Eu podia ter falado antes que eu sou cristão. Mas você não falou. Olha, John. A sua identidade está ligada ao que você se dedica. Não parece que Deus está em primeiro lugar. Acha que eu sou um péssimo cristão? Eu vou ser mais direto. Da última vez que você veio aqui, você disse que ia orar por mim. Você orou? Não. Para alguém que conhece o Senhor, você age como alguém que não conhece. Isso me faz perguntar: o que você permite que te defina? Quando você perdeu o time, não ficou só decepcionado, você ficou devastado. Alguma coisa ou alguém vai vir em primeiro lugar no seu coração. Mas quando encontrar a sua identidade, em quem criou você, a sua perspectiva vai mudar. Entenderam? O filme ele deixa algumas mensagens bem interessantes nessa parte. Ele diz que a sua identidade está ligada naquilo que você dedica o seu coração, constantemente. Se a sua identidade está ligada em Deus, é sinal que você coloca Deus em primeiro lugar e dedica a Ele. Quando foi perguntado quem é você, ele falou que ele era um treinador. A definição dele, da sua identidade, estava ligada naquilo que ele estava fazendo. Depois ele foi mudando do relacionamento com a família. E por último ele falou que ele era um cristão. E quando o homem fala, qual que é o grau de importância de ser um cristão para você? Ele falou que era muito importante. Se é tão importante, por que está em último lugar na sua resposta? Se ele estivesse preparado para aquela pergunta, ele responderia de uma forma diferente. Nós estamos preparados muitas vezes quando nós sabemos quais vão ser as reações. Nós teremos ações quando a gente sabe o que pode estar vindo. Mas muitas vezes as nossas reações, sem saber o que acontece, vai falar muito do que está dentro de nós. Alguma coisa, alguma pessoa vai querer sempre roubar o primeiro lugar de Deus no nosso coração. Mas quando nós entendermos quem é Deus na nossa vida, a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, a nossa perspectiva vai mudar. Qual é Porque nós a entendemos primeira coisa que você nele pensa? que todas as coisas são realizadas. Eu sou um treinador de basquete. E eu pergunto a você, quem é você? Quem é você? O mundo hoje ele está fazendo várias coisas para que tudo coopere para afastar as pessoas de Deus. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. E há uma luta hoje da antroporreferência e a teorreferência, isto é, quem que é a referência da nossa identidade? São tudo que a gente ouve por aí ou é Deus? A Bíblia diz, no Salmo 19, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as suas obras das suas mãos.
A própria natureza, ela reflete, ela revela que existe um Criador. Existe alguém que criou alguma coisa. Que tudo isso aqui não é fruto de um acaso, nem de uma explosão, nem de uma evolução. Mas alguém fez. Mas a própria natureza, ela é incapaz de revelar quem é o Criador. Aí entra as Escrituras, a palavra de Deus, que vai revelar quem é Deus. Somente através da Bíblia, a palavra de Deus, você vai ter o conhecimento de quem é Deus. E por incrível que pareça, e a chave de tudo que eu quero dizer aqui para você é isso: o conhecimento que temos de nós mesmos está vinculado no conhecimento que temos de Deus. Em outras palavras, você só vai saber quem é você se você realmente conhecer quem é Deus. Porque é somente através de Deus que nós podemos conhecer quem realmente somos. A referência é Deus. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, diz algo muito interessante. Ele diz assim: porque agora vemos como por um espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora, meu conhecimento é incompleto. Depois que conhecerei, como também sou conhecido. Nós estamos num processo em conhecer a Deus. E quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos nós mesmos. Isso faz referência, porque eu terei conhecimento verdadeiro de quem sou quando eu encontrar a verdade, e a verdade é Jesus. O texto que nós lemos aqui no começo foi que nós seríamos transformados à imagem de Jesus. E quando mais eu me transformo à imagem de Jesus, mais eu conheço quem é Jesus para mim, e mais eu sei quem eu sou nele e para ele. Essa é a identidade do cristão. Eu só vou saber quem eu sou quando eu sei que existe um Criador, porque eu sou uma criatura. Eu só vou conhecer quando eu conheço Deus como Pai. Eu vou entender que eu sou filho. Quando eu conheço que Deus é Senhor, eu vou saber que eu sou servo dele. Talvez essa é uma das partes mais difíceis da compreensão dos cristãos hoje. Saber que Deus é Senhor, e se Ele é Senhor, é Ele que manda, não é nós mesmos. E a palavra servos aqui, do grego é doulos, significa escravo. Eu não tenho minha própria vontade, a minha vontade que eu tenho, eu dei a Ele, porque eu sou dele, e Ele é meu. E se Ele faz algo em mim, transforma algo em mim, a cada dia que Ele vai me transformando, mais eu vou me parecendo com Ele. O Salmo 115 vai falar o seguinte, que torna-se semelhante a todos aqueles que o adorem. Se a pessoa ela adora alguma coisa nesse mundo, se ela tem uma idolatria, ela vai parecer com aquilo. Agora, se nós adoramos a Deus, nós vamos nos parecendo com Ele. Nós vamos nos conhecendo e sendo transformados na imagem do Filho. E quando isso acontece, as dúvidas vão embora, as incertezas vão embora. Nós somos munidos, nós somos capacitados com convicções inabaláveis, que nada pode abalar. Quando nós lemos a história dos homens de Deus, a gente olha e fala assim: quanta coragem, que pessoa determinada, que pessoa intrépida. Eu quero ser assim. Mas são pessoas que chegam a dizer assim: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus. São pessoas que falaram assim: olha, eu quero é Deus, o que Deus decidir para mim é isso mesmo. Não importa se vão me queimar, não importa se vão jogar eu em algum lugar, eu vou continuar seguindo os passos de Jesus. E só é possível tomar decisões desse nível quando nós sabemos quem somos. E só sabemos quem somos se conhecemos quem nos fez.
e quem está conosco. Não se engane. Existem várias e várias ideias lançadas contra as nossas mentes, mas nenhuma delas vai te garantir nada. Mas a verdade de Jesus é a que te liberta e te conduz, e te atrai e te leva para Ele. Porque todas as coisas vão se converger nele, vão chegar até Ele. Se você é uma dessas pessoas que é atraído por Deus, a cada dia o processo da sua vida vai ser de transformação e aproximação. Transformação e aproximação. E nesse processo de aproximar, de conhecer, você vai ter experiências que ninguém mais pode ter. Porque você vai ficando a cada dia mais íntimo. E quando alguém perguntar quem é você, você tem que falar para essa pessoa, falar, espero que você tenha tempo. Porque o que eu sou só pode ser conhecido se eu falar quem me fez. Amados, chega um nível da nossa identidade que ela fica tão forte que você não precisa sair falando de Deus para as pessoas. É como você torna-se, é como se um agente, já viu aqueles agentes de filme? Tira a carteira FBI, todo mundo abre, passa. Você vai ser a própria identidade que chega num determinado local e a pessoa olha para você e diz assim: esse é homem de Deus, esse é um filho de Deus, essa é uma filha de Deus. Não precisa falar nada, mas a gente já está vendo que é. Porque existe algo de Deus nessa vida que o denuncia, que o apresenta, que o antecede. O próprio Deus faz essa própria antecedência. E como diz, se eu não me engano, Agostinho, em todo tempo pregue, e se possível use palavras. Pregar em todo tempo é você saber quem é você e andar conforme Deus quer que você ande. É você ser um cristão que sabe quem é. E quando alguém falar quem é você, você pode dizer: eu sou um filho de Deus, em primeiro lugar. Não, mas eu quero saber o que você faz. O que eu faço vem em segundo plano. A minha identidade não está firmada naquilo que eu faço, naquilo que os outros dizem, mas ela está consolidada naquilo que Deus falou quem eu sou. Se Ele me diz que eu sou filho, eu sou filho. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz algo bem interessante. Ele diz assim: vocês, porém, são geração eleita. A gente está vivendo um tempo que a gente tem que fazer escolha, votar em alguma coisa. É como se Deus colocasse um voto na urna: ele é meu, ela é minha, é eleita por Deus. Sacerdócio real, não é de qualquer jeito. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos de Deus. E quando nós entendemos quem somos, aí a gente faz a segunda parte, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O realizar vem depois que nós entendemos quem nós somos. Então, primeiro vem o ser, depois vem o fazer. A nossa identidade é essa. Somos cristãos, filhos de Deus, que somos transformados por Ele na imagem de Jesus. Cristão significa pequenos cristos. Então, onde cada um de vocês, cada um de nós estivermos, ali Cristo está representado. E a palavra de Deus para nós é essa: a nossa identidade está em Deus, a nossa vida está guardada em Cristo Jesus. Então, a partir de hoje, comece a dar carteirada nas pessoas. Comece a falar quem é você. Não falando com a sua boca, mas no seu comportamento e a sua postura. Por onde você chegar,
saiba que está chegando um filho de Deus. O inimigo sabe quem é você. Quando ele olha para você, ele vê que você é selado pelo Espírito Santo de Deus. E você até incomoda muitos lugares que ele quer dominar, porque você chegou ali. E às vezes a gente age tão no natural, tão na passividade, que desconhece quem somos em Deus. Teve um evento em Atos capítulo 19, eu não lembro qual o versículo, mas diz que os filhos de Cefas, eles viram Paulo expulsar demônio e falaram: vamos fazer o mesmo. Talvez essa é uma tendência de negócio. E eles foram expulsar um endemoniado. Eram 7 contra um endemoniado. O endemoniado deu uma surra neles, mas bateu tanto que eles correram até rasgado, pelado. Porque sabe o que? Eles foram expulsar: te expulsamos em nome de Jesus a quem Paulo prega. O endemoniado falou assim: conheço Jesus e eu sei quem é Paulo, mas vocês não têm carteira de identidade que são um cristão que é cheio do Espírito Santo. E ó, levou um ataque. A nossa realidade, amados, é essa: sem Deus nada podemos fazer. É com Deus podemos fazer todas as coisas. Amém? Gostaria que você colocasse de pé nesse momento. Eu quero orar com você. E quero pedir que o Senhor permita que cada dia você tenha um desejo de conhecê-lo mais e mais. E quanto mais você o conhece, mais ele revela quem ele é e quem você é. E nós vamos crescendo em fé e sendo os cristãos, os filhos de Deus que Deus quer que sejamos.